Pronto, já está compartilhando. Maravilha, então essa é a nossa aula 1, né, que ela apresenta o curso, né, mas antes eu vou me apresentar, né, como é que eu caí nesse mundo do inglês instrumental. Assim como vocês, né, eu nem sabia que existia esse tipo de inglês. Para mim só existia um tipo de inglês, né, que é o inglês que a gente aprende no cursinho e tudo. E aí descobri que existia esse inglês lá na época do pré-sal, em 2006, né, que o Brasil estava explorando aí o pré-sal. A engenharia foi uma área que cresceu muito. E o que aconteceu? Esses engenheiros que estavam procurando trabalhar nas empresas multinacionais precisavam de inglês rápido, né? E não era um inglês assim para ficar fluente, era só para poder exercer a profissão deles. E aí eu lembro que eles começaram a procurar aulas de inglês específicas para trabalhar na área de petróleo e gás. E foi aí que eu descobri que existia esse inglês técnico ou inglês instrumental, que tem como alvo a gente se instrumentalizar num objetivo específico. Pode ser a conversação, pode ser para trabalhar com secretariado, engenharia, que foi o caso, né, do pessoal que me procurou, quem vai viajar e assim por diante. Então, assim é a estrutura do inglês técnico, né? E como que começou, né, esse inglês? Basicamente, por incrível que pareça, ele começou por causa das guerras mundiais. Muito louco, né? Mas quando teve, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o pessoal viu que não tinha como você tentar aprender idiomas como alemão, japonês, em cima da hora para uma guerra. Na Segunda Guerra, então, piorou, que foi asiática, países lá da Ásia, como Coreia, por exemplo, né? Como é que você vai aprender esses idiomas da noite para o dia para guerrear? Então, o que era preciso era saber, basicamente, pedir comida, água, abrigo, pedir socorro, expressões muito específicas. E assim se percebeu que não era preciso aprender um idioma de maneira plena, proficiente, para exercer uma atividade específica, né? E quando veio a globalização, em 95 e 2000, né, a explosão da internet, se tornou mais necessário ainda o inglês como língua franca, né? Então, esse é o início disso tudo. Deixa eu abrir aqui o suquinho. Pronto. Toma. E aí começou, né, esse uso do inglês com foco no universo mais corporativo, mais business, né? E aí foi muito interessante porque as pessoas quebraram aquela ideia de que precisava ficar anos num cursinho. Eu mesmo não sabia disso. Eu fiz 7 anos de cultura inglesa. Eu entrei com 12 anos, saí com 19. E desnecessário, não precisava. Porque para ter a habilidade que eu queria ter, era possível. Peraí, filha, você vai cair aqui. Era possível em muito menos tempo, né? Não precisava ficar ali 7 anos como eu fiquei. Tem gente que fica 3 anos, né? Que é um pouco menos de tempo, mas também não é necessário, porque você fica ali 3 anos num curso de inglês, às vezes só para trabalhar numa área de business, para trabalhar como secretária executiva, ou enfim, para exercer, às vezes até passar numa prova. Então não tem por que ficar anos. Eu não sabia disso. E aí foi assim que eu descobri que existia, né, esse modelo de inglês e comecei a usar isso na época do pré-sal, dando aula para esses engenheiros, né? E aí a UERJ, ela começou também a perceber que podia ter cursos assim para os alunos universitários que precisavam ler textos acadêmicos. Não era preciso, né, a galera fazer 5 anos de cultura inglesa, 7 anos como eu fiz, 3 anos de, sei lá, Brasas, 18 meses de qualquer outro curso desses, para você começar uma faculdade. Então, foi muito interessante, porque finalmente se percebeu que era desnecessário fazer tanto tempo de curso. E aí fica a pergunta, por que então que existem, né, esses cursos longos? Existem porque a proposta deles é outra, né? Vou até escrever aqui uma coisa que ninguém nunca me falou, eu só fui aprender depois, que a proposta desses cursos é outra. Esses cursos se chamam, deixa eu botar aqui na tela, só para explicar a diferença, se chamam EGP. EGP, que é English for General Purposes, né, que é o inglês para propósitos gerais, para você aprender qualquer coisa.
Por isso esses cursos são longos, porque ele te ensina a falar num restaurante, a se comunicar pelo telefone, a ir num, sei lá, num posto de gasolina. Ele te ensina uma série de coisas. Então, por isso que a proposta dele é mais longa. E o curso que a gente está vendo aqui, por exemplo, ele também é EGP, inglês para propósitos gerais? Não, ele se chama ESP. Vou botar aqui, ó, que é o ESP. ESP significa English for Specific Purposes, é o inglês para finalidades específicas, que é justamente isso. Pode ser para viagens, pode ser para entrevistas de emprego, pode ser, como o nosso caso, para textos acadêmicos, né, para um desempenho universitário. Então, essa é a grande diferença desse curso, da cultura inglesa, do FISC, do Brazas, para esse modelo de inglês técnico, né? Eu até dei aula há muitos anos no IB, no Brazas, e vi que a diferença, assim, é gritante, né? Então, a notícia boa é que não precisa ficar tanto tempo aprendendo inglês para atingir um objetivo específico, né? Então, assim nasce essa modalidade de curso e acaba sendo muito mais atrativa, né, para quem tem um objetivo específico e imediato no idioma. Então, como o nosso foco aqui é artigos acadêmicos, leitura de textos científicos, a gente vai começar falando dessa estrutura, que é mais ou menos o que eu já apresentei naquela gravação, só que na gravação não tem essa interação com vocês, por isso é muito diferenciado, né? Porque a gente conhece melhor e dá também para explicar o método desse curso, como ele funciona. Ele funciona através da L1, que é a língua nativa nossa. Então, um curso de inglês instrumental, ele tem como aulas o idioma português como meio de comunicação. Já o nosso curso de conversação, que vai começar na terça, acho que amanhã, não, amanhã já? Acho que amanhã a primeira aula. Ele tem outro objetivo. As aulas são em inglês e é para comunicação. Então, essa é a grande diferença. E aí, falando do conteúdo em si, né? Bom, e aí voltando, né? Eu falei que ia me apresentar e não me apresentei. Eu estudei a educação da UERJ, e aí fiz a cultura inglesa, como eu disse, né? Dos 12 anos até 19. E aí fiz a letras na UERJ também. Quando eu terminei letras, que foi em 2005, estava dando essa explosão do petróleo e gás. E eu entrei nas empresas multinacionais, Vale, Shell, né, a própria Light. E aí fiquei dando aula de Business English, né, que é o inglês focado nos negócios. E nesse caminho, a UERJ começou também a fazer cursos de inglês acadêmico e eu comecei a trabalhar na UERJ também. E aí foi muito legal, né, porque eu voltei para onde eu me formei, né, que eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ, faculdade da UERJ, e agora estou com a galera do ProIniciar. Já é a 7ª turma, eu acho, de inglês técnico que a gente faz. Então, esse é um panorama, né, do propósito, né, do inglês técnico voltado para textos acadêmicos. E aí, eu entreguei também um nivelamento, eu coloquei lá no Google Classroom, não sei se vocês já viram, está no Google Sala de Aula, porque esse nivelamento serve para eu conhecer vocês e entender que tipo de curso, né, vocês estão fazendo, que tipo de leitura vocês fazem em inglês, qual é o objetivo de vocês no aprendizado do inglês. Isso vai me ajudar com uma característica que é diferente do inglês técnico para o inglês geral, que é o seguinte: o inglês técnico ele é personalizado, ou seja, as aulas são pensadas nos alunos. Então, lá no Google Sala de Aula, eu coloquei atividade 1. Vou trazer o link para cá. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Ó, estou colocando aqui no chat, para quem ainda não entrou no Google Classroom ou Google Sala de Aula, para vocês entrarem, porque lá já está essa atividade que eu estou falando, que é o nivelamento. Ela vai me ajudar a customizar as nossas aulas. Então, estou colocando aqui para vocês o link direto para esse nivelamento, para vocês poderem responder ao longo da semana, no tempo de vocês, sem pressa, porque eu vou usar essas respostas justamente para customizar o nosso material. Essa atividade, ela está lá na aula 1. Eu botei nos links, né, da aula 1 o nivelamento e o perfil pedagógico, tá certo?
Além disso, coloquei também a lista de presença, né? Vou até botar de novo também, né? Que eu uso essa lista para ter o controle ali da participação de vocês, porque esse curso não é daquele modelo tradicional de reprovar ou aprovar baseado em notas, né? A aprovação dos alunos é baseada em participação, ou seja, estar presente nas aulas é o que garante essa aprovação. E o aluno precisa ter 75% de frequência, né, para ser aprovado. Então é importante também que a gente assista às aulas, mesmo que não assista em tempo real, assista a aula gravada e preencha a lista de presença. Então estou colocando aqui também o link da lista de presença. Está lá no grupo também do WhatsApp, que vocês já estão, né? Mas eu vou trazer aqui também que aí ninguém fica de fora, ninguém perde, não tem erro. Então tá aqui, ó, lista de presença, pronto. Acabei de colocar no chat também. Bom, então é isso. Essa é a apresentação bem breve, bem objetiva do inglês técnico. Esse é o propósito dele, por isso que ele existe, para te entregar algo customizado para uma finalidade específica, objetiva que você tenha na língua inglesa. Ou seja, ele tem uma abordagem personalizada, né? Então essa é a grande diferença, o grande diferencial do inglês técnico para o inglês geral que a gente vê nos cursinhos de inglês, perfeito? E aí vocês podem também sugerir textos para a gente trazer para as aulas, fontes, né, de estudo, enfim. Tem até um campo específico para isso nesse nivelamento que eu enviei para vocês, tá? Vocês estão super convidados aí para trazerem sugestões ali. E aí, eu vou repassar essa apresentação agora na presença de vocês, que se surgirem dúvidas em tempo real, a gente vai tirando, né? Eu coloquei 14 aulas na nossa ementa, e a primeira aula, ela tem essa apresentação para que todo mundo se ambiente e entenda a proposta do curso, para entender se faz sentido, e a segunda aula com essa oportunidade de troca para vocês, né? Para fazerem perguntas, enfim. Quem tiver alguma questão também com relação à própria estrutura do inglês instrumental, esse é o momento. Então, ó, apresentando aqui, o que é esse EAP, né, que está aqui? É o English for Academic Purposes, que é o inglês para fins acadêmicos, que é o que a gente está fazendo. E a importância dele, ele é essencial depois que o inglês se tornou um idioma internacional, tanto na ciência como nos negócios. Hoje, não tem nem como, né, a gente medir o impacto que um profissional tem no mercado com e sem o domínio do inglês lido e escrito, pelo menos, né? Falado também muito interessante, mas leitura e escrita hoje é um diferencial. E aí vamos ver a estrutura dos artigos científicos e fechar com um modelo de análise de artigo científico, né? Aí depois a gente fecha com as perguntas e respostas. É uma aula bem objetiva. Eu fiz essa aula para ser bem concisa mesmo. Eu sei que a galera de hoje não curte aulas longas, né, de 1 hora no Meet, ninguém tem tempo nem saco para isso. Então, realmente é uma aula, todas as 14 aulas são bem focadas, e aí eu entrego para vocês um guia de estudos. Esse sim, vocês vão aprofundar, tem exercícios para a gente tirar dúvidas na próxima aula e ao longo da semana na nossa plataforma, que é o Google Sala de Aula, tá certo? Bom, tá aqui então, ó, a explicação do EAP, English for Academic Purposes. Então, ele traz aqui o objetivo central, que é a capacidade de argumentar, tanto nas aulas da universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, sintetizar ideias dos artigos e analisar essas ideias também, de forma que vocês consigam fazer leitura crítica, escrever os papers, né, em inglês ou português, e apresentar também trabalhos, né, tanto no Brasil como fora, e participar, claro, de discussões acadêmicas. Então, esse é o nosso grande objetivo através desse curso. Quem tiver objetivos diferentes, mas que conversam com esses, convergem com esses também, vai ser muito bem atendido, porque, como eu disse, o inglês para fins acadêmicos, ele é bem amplo, né, no seu repertório. Então, tem até aqui várias habilidades, né, que vão entrar no nosso campo, nos nossos estudos, né, nessa nuvem de palavras que está aqui. Então, ó,
Predicting Content, que é prever o conteúdo, Scanning, que é o tema da nossa próxima aula, varredura dos textos, Linking Words, que são as conjunções, diferenças culturais, enfim, uma série de habilidades que vocês vão ter até o final desse curso. Eu vou enviar a ementa também para todos vocês por e-mail, porque dessa vez a gente não está usando a plataforma Moodle, né? Mas no Google Sala de Aula dá para subir também. Então, vou subir lá a ementa, o programa do curso e também uma espécie de guia, né, dessa aula inicial, para que vocês possam ter ali sistematizado tudo que foi abordado aqui hoje. Acho importante para a gente aprofundar esse aprendizado. Uma pergunta importante, né? Que muita gente já até mandou para mim, e eu fiquei de responder aqui hoje. Se tinha que saber inglês para fazer parte do curso? Não. Quem não sabe nada de inglês vai se beneficiar das aulas, tá? Quem sabe inglês também. Afinal de contas, a gente está aprofundando habilidades. Mas quem é zero mesmo, nunca viu nada, nunca fez cursinho, vai conseguir se beneficiar muito também. Tem alguém aqui que nunca estudou inglês, nunca fez aula, nem em cursinho, nem em lugar nenhum? É importante saber, porque eu também fico com aquele cuidado, né? Na hora de apresentar os temas. Bom, pelo visto, todo mundo aqui, então, já está tranquilo, né? A galera está fluente. Show de bola. Beleza. Boa. Então, se todo mundo tiver com um nível legal, de repente dá até para a gente usar o próprio inglês em algumas atividades, né? Vídeos todos em inglês, porque aí, nossa, ninguém se assusta. Porque eu já fiz esse teste uma vez, de trazer conteúdos exclusivamente em inglês, e teve gente que se assustou e não voltou para o curso, não voltou para as aulas, né? Então agora eu já fico mais cauteloso, né? Eu vou devagar, vou com calma. Mas, enfim, a gente vai mesclando aí no curso, ao longo das aulas, para vocês verem o que faz mais sentido, né? Mas a abordagem é essa, tá? É na língua nativa mesmo. Bom, o que a gente tem, né, como realidade hoje? Que depois do avanço da ciência, como eu falei, globalização e também a pandemia, explodiu o uso de inglês, especialmente no mercado acadêmico. Então, para publicar em revistas de impacto, para participar de conferências, para colaborar com outros pesquisadores e para acessar literatura científica atualizada e vocês mesmos publicarem artigos científicos, o inglês é necessário. O inglês lido e o inglês escrito. Por isso esse curso é essencial nessa carreira, né? Seja qual for a área de estudo de vocês. Inclusive, eu perguntei isso, né, no nivelamento que eu enviei, qual é a área de vocês. Então, é muito importante que respondam. Coloquei o link aqui no chat. Quem não respondeu ainda, se puder, me responde até terça-feira, por favor. Não, até segunda, né? Porque aí na próxima aula, que é segunda, eu já vou trazer essa abordagem customizada que eu falei, personalizada, porque eu já vou conhecer melhor vocês, o perfil de vocês, o que vocês estão estudando. E aí essa primeira pergunta aqui eu já deixei lá no Google Sala de Aula. Algumas pessoas já responderam que foi: qual é o seu maior desafio ao ler artigos científicos, artigos acadêmicos em inglês? Muita gente falou que era palavras, termos técnicos que é difícil, né, de reconhecer. Teve gente que falou que era o vocabulário. Então foi muito bom aquilo ali, que já me deu assim um bom repertório para as nossas próximas aulas. Outra coisa que eu botei nesse Mente é o nivelamento, que eu coloquei no link aqui no chat para vocês. Eu vou usar isso também para fazer essa customização da aula. Perfeito? Outro ponto importante é como eu mapeio o artigo científico, o artigo acadêmico. Esse é o primeiro conteúdo nosso. É um tema ainda introdutório. Eu não vou pegar um artigo aqui para trazer para a gente dissecar juntos. Acho que a primeira aula é importante ela ser só mais introdutória. Mas, basicamente, como é que é a estrutura, né? É esse modelo I am read, né? Cada letra ali com um significado. Introduction, introdução. Methods, ou metodologia. Results, né? Os resultados. E a discussão e conclusão. Então, essa é a estrutura do artigo científico, né? Um artigo acadêmico. Por que é importante saber isso? Se eu conheço a estrutura, eu consigo fazer o mapeamento do artigo, mesmo sem entender tudo que está escrito nele. E a gente vai ver que esse é um dos objetivos do inglês acadêmico, né? Eu entender a ideia geral, mesmo que eu não entenda palavra por palavra. Essa é a grande sacada, né?
Eu não preciso entender tudo para ser um leitor competente. Por isso esse mapa aqui é tão importante hoje, beleza? Eu vou colocar aqui no chat de novo a lista de presença, né, que eu falei que é muito importante para ter esse controle da frequência dos alunos, porque isso que vai ser a avaliação. Porém, como eu disse, né, podem assistir também a aula depois e preencher a lista quando estiver assistindo, não tem problema nenhum, ok? Essa aula, ela é síncrona, porém você pode assistir quando a tua possibilidade permitir, né? E o último link foi esse aqui, ó, nivelamento, tá certo? Então, essa introduction é quando o autor vai apresentar a tese que ele quer defender. E aí depois ele vai apresentar os métodos para ele refutar, corroborar, confirmar aquela tese que ele traz, e depois os resultados que ele chegou a partir desse método que ele aplicou, né, que ele apresentou ali depois da introdução. E no final, geralmente, os autores apresentam uma discussão que eles querem provocar através daquele estudo, ou uma conclusão para onde ele está apontando. Então, essa estrutura, e já fica aqui o nosso primeiro dever de casa, né, que é você buscar um artigo que te interesse, qualquer artigo científico da sua área, ou não, da sua área de interesse, ou da sua área acadêmica, para só você separar isso, né? O que é introdução, introduction, onde está a apresentação dos métodos de pesquisa, os resultados que esse artigo apresenta e discussão que ele se propõe. Só isso, só fazer esse mapeamento. Você pode fazer isso com chave, um lápis e mandar foto, ou então marcar ali um PDF e subir lá no Google Sala de Aula. Pode enviar, se preferir, pelo grupo do WhatsApp ou no privado, sem problemas. Mas de qualquer forma que você encontrar, escolher um artigo científico, um artigo acadêmico, só para mapear essas 4 etapas ali do artigo. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira atividade, né, de aula síncrona. Se alguém tiver dúvida, não hesite em perguntar lá no grupo ou no Google Sala de Aula. Já deixei o link aqui para quem não acessou ainda. Então, o objetivo é a gente caminhar junto, realmente. Não tem essa coisa de aprovar, reprovar baseado em nota. Esse é um curso bem tranquilo. Toda avaliação é pautada em presença apenas, não tem prova. Agora, o que precisa realmente para receber a certificação é os 75% de frequência, né? Então, isso é inegociável, tá certo? Então, muita atenção a isso. Se perderem aula, não conseguirem assistir, vai lá na gravação do YouTube, assiste, preenche a lista de presença. Vocês têm até o último dia de aula, a primeira semana de dezembro, para assistir todas as aulas. Por isso que eu já deixo até gravando. Inclusive, a aula de hoje está aqui gravando também, porque quando terminar, eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, assim como eu fiz com a primeira aula. Perfeito? Bom, vou para o próximo aqui para abrir para as perguntas, caso tenha. Ó, então aqui, vamos ver uma forma de analisar a introdução. É o método Swales. Ele se chama esse método de CARS, né? Parece carros, mas cada letra tem um significado. Creating a Research Space, que é a ideia, né? Ele vai criar esse campo de pesquisa. Como é que ele estabelece esse campo? Primeiro, ele vai trazer o tópico nessa introdução, falando da importância daquela área, por que ela é relevante. Depois, ele já cria algo que está faltando. Ele apresenta para você a necessidade daquela pesquisa. Por que aquele artigo é necessário? Um problema não resolvido, uma questão que ele está investigando. E depois o terceiro ponto é ocupar essa lacuna. Ele vai apresentar essa pesquisa como a solução para aquele problema que ele citou no segundo movimento, quando ele apresentou a lacuna. Então, você pode fazer também esse exercício no artigo que você escolher como dever de casa da aula de hoje. Perfeito? Então, vocês fiquem super livres para navegar aí nos artigos que curtem, seja da área de vocês ou não. Perfeito? E aqui tem um mini funilzinho mostrando esse movimento. Então, você estabelece o campo, nicho, e por último, você ocupa aquele nicho com o que você está apresentando. Agora, como é que a gente conecta, né, a teoria com a prática? É isso que eu acabei de falar. Você vai encontrar um artigo científico da sua área de pesquisa ou uma área de interesse sua em inglês. Pode ser só algo que você curta, sem problema nenhum. Aí você separa
esses 3 movimentos, perfeito? O movimento de apresentação, movimento da lacuna e da solução. E aí você vai tentar responder essa pergunta: qual é a lacuna que esse artigo está buscando preencher? Se você chegar a uma resposta fechada, você entrega ela também na sua atividade, tá bom? E aí você traz essas anotações para a próxima aula. Não sei se alguém que viu a gravação já fez isso para hoje. Se tiver feito, fica super à vontade para apresentar aqui. É bom até que já mostre para os outros alunos, né, um exemplo, um modelo. Mas se ninguém tiver feito, como eu imagino, não tem problema nenhum. Porque quando a gente assiste uma gravação, fica uma coisa meio fria, né? Sei lá, a gente não se envolve tanto. Por isso também que eu faço a primeira aula gravada e depois comentada junto com os alunos, até para entender também as inquietações, as dúvidas que existem, e a gente poder fazer um alinhamento de expectativas, tá certo? Aí eu vou usar todo esse material, esse repertório de vocês, tanto as coisas que já enviaram, como o que surgir aqui, para a nossa gravação da aula da próxima segunda-feira, ok? Bom, essa é a hora das dúvidas. E aí? Além do que eu já recebi lá no Google Sala de Aula, tem alguma pergunta que vocês tenham? Vocês podem levantar a mão aqui na ferramenta ou liberar o microfone aí, fiquem super à vontade, que esse é o espaço para tirar dúvidas mesmo sobre o curso, sobre a dinâmica, material. E aí, alguma pergunta? Alguma questão? Se pudesse dar uma resumida, porque eu Sim. cheguei agora há pouco, até inclusive Sem depois de problema. uma prova, eu agradeceria bastante. Não, tranquilo. Eu só apresentei a estrutura do curso mesmo. Eu basicamente falei o que estava lá naquela gravação, só que agora com espaço para vocês perguntarem. Deixa eu voltar aqui o slide, olha só. Eu só falei que o inglês técnico, ele se difere do inglês dos cursinhos, porque ele foca num resultado específico. E o inglês do cursinho, não. Ele se chama inglês geral. Por quê? É para você aprender a falar de tudo. Nesses cursos da cultura inglesa, CNA, eles são longos, né? 3 anos, 4 anos, 5, até 7, como eu fiz, por isso, porque eles não têm um foco específico. O foco é você aprender de tudo um pouco. O inglês técnico, que é esse que a gente está vendo, ele tem um outro método. Ele se volta para uma finalidade específica, que no nosso caso é a leitura de textos acadêmicos. E aí depois eu apresentei como que é a estrutura, né, de um artigo científico, né? A gente traz aqui um modelo de estrutura, um dos modelos para a gente trabalhar nessa primeira abordagem da aula 1. E aí aqui, ó, está o exemplo do que a gente busca com esse modelo. Leitura crítica de artigos científicos. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ir rabiscando, né? Porque aí vai aparecendo o que eu estou comentando. Pronto. Vou botar uma caneta vermelha aqui. Maravilha. Então, ó, leitura crítica de artigos científicos, a escrita de papers acadêmicos é um segundo objetivo, apresentações em conferências internacionais também, né? Muitos alunos são convidados, né, para fazer cursos fora, e participação em discussões acadêmicas, tanto presenciais como online, para que vocês consigam argumentar, sintetizar ideias e analisar também essas ideias tanto colaborativamente como de maneira autônoma, né, individual. E aí, esse curso busca também trazer uma autonomia na leitura desses artigos acadêmicos. Por isso que a gente fala sobre isso, porque o inglês se tornou o idioma central da pesquisa acadêmica. É claro que tem muita coisa em francês, em espanhol, mas o inglês, por ser língua franca dos negócios, acabou sendo também do meio acadêmico, ou seja, mais de 95% das publicações acadêmicas são em língua inglesa. Então, a UERJ entendeu que esse curso era muito necessário e por isso eu estou aqui. E eu deixei essa pergunta lá na plataforma Google Sala de Aula: qual é o seu maior desafio ao ler artigos acadêmicos em inglês? Muita gente já respondeu por lá. Quem não respondeu está super convidado a responder, até porque a plataforma registra, né, a participação, e isso vai ser usado também para a nossa avaliação, que, como eu disse, não tem prova, né? As avaliações desse curso é presença. Quem tem 100% de presença está aprovado com nota 100, né? É assim, literalmente. Só que quem tem menos de 75% de presença não recebe a certificação. Por isso, toma muito cuidado, né? Então, como é que a gente recebe, então, essa presença?
assistindo a aula e assinando a lista. Por isso eu coloquei o link aqui da lista de presença, está aqui no chat, botei também na descrição do nosso grupo do WhatsApp e também na plataforma Google Sala de Aula. Mesmo que você não assista a aula em tempo real, por exemplo, quem não está aqui, se assistir amanhã na gravação do YouTube, não tem problema nenhum. Você assiste, vai lá, preenche a lista com a data que você assistiu e o seu nome completo. Vai computar lá como aula assistida da mesma forma e vai ter a pontuação total, né, na certificação com 100% de aproveitamento. Perfeito? E aí eu passei, depois disso, para a estrutura do artigo científico, que, em geral, o autor apresenta um problema, uma situação, traz métodos para responder àquela situação ou problema que ele apresentou, e depois ele traz os resultados que o método dele trouxe na resolução daquele problema. E, por último, ele propõe uma discussão ou uma conclusão para a pesquisa que ele apresentou. Essa é a estrutura do artigo científico em geral. E aí, como proposta para essa aula, a tarefa foi essa aqui, ó. Você vai visualizar num artigo que você escolher como que o autor faz esse movimento. Eu trouxe até um modelo de método aqui, que é o método Swales, que a gente chama de CARS, que o autor estabelece um campo na introdução, ele cria uma lacuna ou uma necessidade de pesquisa daquele tema, e por último ele mostra como que ele vai ocupar aquela lacuna, como que ele resolve aquele problema, ou como que ele responde aquela pergunta da pesquisa a que ele está se propondo, né? Então, qual foi a sugestão que a gente fez? Foi essa aqui dessa última tela, que encontrar um artigo científico qualquer, de uma área que você curta, ou de uma área sua já de pesquisa, você vai pegar a introdução e vai identificar esses 3 movimentos que a gente apresentou aqui nessa tela. Onde ele está estabelecendo o campo, o autor ou a autora, onde está criando a lacuna e onde está respondendo, ocupando essa lacuna. E aí, depois, você vai tentar responder essa pergunta aqui da número 3. Qual lacuna que o artigo busca responder ou preencher? O que ele busca resolver, né? E aí você vai trazer essas anotações para a próxima aula para a gente discutir junto, porque a próxima aula já vamos falar de estratégias de leitura, que é o scanning, principalmente. E aí vocês já vão estar com um artigo escolhido. Isso vai ser maravilhoso por isso, que vai dar para fazer já o mão na massa, né, que a gente chama de hands-on em inglês, porque vocês já vão ter material para isso, né, que é o artigo que vocês vão escolher. E eu cheguei aqui nas perguntas, que foi o que me levou a fazer essa retomada aí, a pedido da colega, né. Tem outras perguntas com relação à duração do curso, aulas, material, estrutura, qualquer outra coisa? Que é bom que quem for assistir, né, já vai... Jorge Luiz, salve, meu irmão, fica à vontade. Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite, professor. A minha dúvida em si é se todas as aulas serão online. Sim, esse curso sim, porque a gente percebeu que a gente tem vários alunos de fora, a gente tem aluno em Caxias, tem aluno em Macaé, tem aluno em Itaboraí, ou seja, quando a gente fez esse curso presencial na primeira edição, só a galera que morava ali no Maracanã, perto da UERJ, conseguiu acessar. Então o pessoal entendeu que não era democrático, né? Mas ainda existe a turma presencial, só que essa edição a gente fez online para poder atender mais alunos, e foi maravilhoso, né? Porque tivemos 55 alunos inscritos, né? Com certeza, se fosse presencial, não teria conseguido, né, alcançar tantas pessoas. Realmente é um adianto, porque assim, eu cheguei do estágio, eu já cheguei já no horário da aula, praticamente. É mais como moro longe, realmente. Olhando por esse lado, é um adianto e tanto, né? E o legal é que você pode assistir também a gravação da aula, né? Então você pode pegar o início, a gravação, a primeira aula, por exemplo, já está no canal do YouTube, no canal do Pais Pretos, que é um coletivo que eu tenho que me fez, enfim, ser chamado, né, para trabalhar na UERJ, pelo impacto do trabalho que a gente faz. Então, já subiu lá a aula 1, essa é a nossa aula 2. Assim que a gente terminar aqui, quando dá mais ou menos uns 10, 15 minutos, o Google me manda por e-mail, né, a gravação. Aí eu baixo o vídeo, subo lá no YouTube e aviso, tanto no Google Sala de Aula, como no grupo do WhatsApp, que a gravação já está disponível. Aí pode assistir por lá também. E se surgirem dúvidas, é só deixar
lá no Google Sala de Aula. Eu já abri um tópico, deixa eu até confirmar, mas eu acho que eu já abri um tópico lá específico para perguntas, né? Então, surgiu dúvida, só falar, ó, assisti a aula 1 e não entendi isso aqui. Beleza, a gente conversa, né? Tanto eu e vocês, alunos, como vocês, alunos, entre vocês também, fiquem super à vontade para trocar ideia no... Ah, tá aqui, tá aberto, sim. Já abri um tópico de perguntas e tá lá no Google Sala de Aula já. Vocês podem deixar qualquer pergunta que surgir ao longo do curso, né? Mas confirmando, sim, esse curso é 100% online. A diferença é, uma semana a aula é síncrona, todos nós juntos ao vivo, e na outra semana a aula é gravada. Então, por exemplo, na próxima segunda, 8 horas da noite, eu vou soltar a gravação. Vai ser uma aula gravada. E na outra segunda, daqui a 15 dias, vamos estar juntos de novo, ao vivo, em tempo real. Tá certo? Esse é o único detalhe aí. Porém, no Google Sala de Aula, a gente sempre está interagindo em tempo real. Todo dia, qualquer coisa que vocês perguntem ou comentem lá, eu recebo a notificação na hora, tanto no computador como no celular, enfim, e interajo com vocês por lá. E também tem o nosso grupo do WhatsApp, perfeito? Então, o acesso é total, pleno, em tempo real, até a nossa última aula, na primeira semana de dezembro, ok? Perfeito, perfeito. E a atividade, no caso, é para próxima aula síncrona ou síncrona? Isso que eu fiquei em dúvida também. Ah, então, na aula síncrona, a gente consegue tirar as dúvidas junto, né? Então, vocês têm mais tempo, né? Vocês têm até a aula síncrona para fazer a atividade que eu estou passando hoje. Até porque a gente usa essa aula para tirar dúvida, né? Com certeza vai ter perguntas sobre o artigo que vocês leram. A gente consegue trocar essa ideia em tempo real. Como é que eu dividi o tempo, né? Eu passo 20 minutos apresentando a aula nova. Então, no caso, eu vou estar apresentando a aula 4, né? Na nossa próxima síncrona. 20 minutos apresentando a aula 4 e todo o resto do tempo é para tirar dúvida, trocar ideia, né? Enfim, a gente tem até 1 hora, né? Até 40 minutos para essa troca. Geralmente o pessoal não fica tanto tempo, então fiquem tranquilos. Raramente uma aula bate 1 hora, mas só estou dizendo que a gente tem esse tempo disponível, né? Então é super tranquilo, não é na pressão, né? A coisa flui muito bem, né? Deixa eu ver se chegou alguma coisa no chat, que eu ouvi uma notificação, mas não olhei na hora. Mais perguntas, comentários, questões? Deixa eu ver aqui. Ah, agora que eu vi. Ah, não, foi o boa noite. Boa noite, Anitta. Não achou o Forms? Ah, eu devo ter colocado depois de você entrar. Ó, o primeiro link que eu botei no chat foi esse aqui. O segundo foi o do Google Sala de Aula, esse aqui. E o terceiro foi o da lista de presença, que foi esse aqui. Mas lá no Google Sala de Aula já estão também as atividades, tá bom? Mas o Forms da lista de presença é o terceiro link, que está aqui no chat. O primeiro é o nivelamento e perfil pedagógico. Como eu falei, é muito importante para que eu conheça vocês e conheça principalmente a história de vocês com a língua inglesa, né? Tem gente que tá sagaz, né? Já estudou muito, sabe tudo. Mas tem gente que está chegando agora no inglês. Eu preciso saber para entender até a abordagem também, né? Como trazer, né, os conteúdos. Por isso que esse nivelamento é muito importante para mim. Quem não souber responder nenhuma pergunta em inglês, super tranquilo, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para eu conhecer mesmo, né? Se você tem ou não repertório na língua inglesa, porque isso me ajuda a até identificar que tipo de material vai ser mais interessante para as aulas. Olha, beleza? Mais alguém? Perguntas, comentários? Já vai dar 9 horas. Já estou passando do tempo aí, mas tranquilo. Se alguém tiver pergunta, Tudo bem? salve. Poderia mandar, porque o meu celular descarregou, entrei pelo computador aqui, poderia mandar de novo o link da lista de presença? Ah, com certeza. Estou copiando para colar aqui de novo no chat. Muito obrigado mesmo, só isso. Perdoe pelo... Tamo junto, maravilha, tranquilo. Ó, já peguei aqui, deixa eu colar de novo. 3 links, né? Google Sala de Aula, nivelamento e perfil pedagógico.
e lista de presença. Só lembrando que esses links também estão na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? Quem não viu ainda, estão lá. Pronto, já enviei os 3 aqui novamente, ok? Bom, mas basicamente essa é a ideia, né, da primeira aula, uma aula bem sintética, bem rapidinha. E eu botei aqui frases, né, já para a gente já ter essa ideia, né, quando a gente se despede. Thank you for being here today. Obrigado, né, por estarem aqui hoje. That's all for today. Esse that's all é uma forma muito comum no inglês para a gente fechar uma discussão. Isso é tudo, né? That's all. Eu lembro que o desenho do Tiny Toons terminava assim. Isso é tudo, pessoal, né? Eles falavam, that's all, folks. Né? E a terceira, I'd be glad to answer any questions you might have. Eu adoraria responder quaisquer perguntas que vocês possam ter. E o might have, vamos falar nesse might aí também numa das aulas. Eles se chamam verbo modal. Vamos entender que história é essa, né, de verbos modais. E a última forma de se despedir, see you tomorrow. Te vejo amanhã, né? Amanhã, porque amanhã é o dia que eu vou soltar a gravação lá no grupo. Hoje eu não sei se dá, porque tem dia que demora muito. Não sei por que o Google, às vezes, demora para mandar por e-mail. Mas às vezes é rapidinho, vamos ver. Se chegar hoje, eu mando ainda hoje, mas provavelmente amanhã eu vou mandar essa gravação de hoje, né? O link do YouTube, junto com o guia de estudos, né, da aula, para vocês poderem aprofundar esse conteúdo. Perfeito? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Antes de encerrar. Boa. Não? Podemos encerrar a gravação? Maravilha. Vou clicar aqui então para encerrar a gravação. Ó, a gente se encontra na próxima segunda-feira para essa aula gravada. Vou deixar perguntas guia para ajudar vocês, para guiar o raciocínio, né, nessa aula e tudo mais. E materiais também de aprofundamento no Google Sala de Aula. Se surgirem dúvidas ou perguntas ao longo desse dever de casa da aula de hoje, não hesitem em perguntar no grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula, tá certo? Eu estou lá para isso, tá? Estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp como no Google Sala de Aula. Qualquer coisa, é só me procurar. Então, a gente se encontra ao longo da semana no Google Sala de Aula e no grupo do WhatsApp, perfeito? Tamo junto, gente. Obrigado. Boa noite a todos, todas. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até. Até lá. Tamo Boa junto. noite, professor. Boa noite.